Sejam muito bem-vindos ao canal Alisson Meira. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo Mateus. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8, Jesus purifica o imundo. Nós vamos ler aqui rapidamente, depois vamos comentar os principais pontos, os principais aspectos, para que a palavra de Deus fique muito clara para todos que nos acompanham. Vamos lá? Então começa assim. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então Jesus encerra ali o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que nós lemos juntos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E agora no capítulo 8 ele está descendo desse monte, né, ao encerrar ali o Sermão da Montanha, com aquela série de instruções que nós, né, lemos juntos, aprendemos juntos, e que estão aqui gravadas nesses vídeos, tanto do feed quanto do canal, para quem quiser acompanhar, tá? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Pessoal, entenda o contexto. A lepra era a doença mais grave daquela época. A lepra, ela era, inclusive, contagiosa. Um leproso, ele era excluído da sociedade. Né? Eles não podiam andar no meio das pessoas, ter contato com as pessoas, porque a lepra passava. Nesse caso, o leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha. Jesus não apenas o cura, como toca nele. Né? E no mesmo instante, ele é curado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: Veja que não digas isso a ninguém. Mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, naquela época, o leproso, ele tinha um ritual ali de se apresentar ao sacerdote para tentar ser purificado. O sacerdote, depois de ter contato, tinha que ficar também numa espécie de quarentena, ele ficava imundo, né? O leproso ficava numa espécie de quarentena, depois era avaliado de novo. E aqui Jesus pede, né, para ele não contar isso para ninguém, mas que era para ele se apresentar ao sacerdote, né, fazer a oferta que Moisés ordenou para que isso servisse de testemunho, tá? Entrando Jesus em Cafarnaum, lembra de Cafarnaum, aquela cidade ali à beira-mar, cidade grande, vamos dizer assim, né? Aquela cidade que viu uma grande luz, né? Como profetizou o profeta Isaías. Vocês lembram de Cafarnaum? Aquela cidade grande, beira-mar, que viu uma grande luz, que é Jesus, né? Vindo de Nazaré para Cafarnaum. Pois é. Então aqui está falando o seguinte. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando. Centurião, pessoal, é um soldado romano. Nessa época, Israel estava dominada pelo Império Romano, né? O Império Romano dominou Israel e tomou conta, né? Então você imagina como se fosse uma nação ocupada por uma outra nação, subordinada, né? Submissa a ela. Eita, tá complicado aqui esse tripé, viu, pessoal? Porcaria de tripé. Não tá segurando bateria, tem dia que ele funciona, tem dia que não, né? Ele simplesmente desliga e acontece isso aqui, ó. Tô tendo que improvisar aqui e apoiar o celular num tanto de coisa aqui da mesa. Mas vamos lá, vamos continuar. Né? Como eu estava explicando para vocês, centurião é um soldado romano, mas é um soldado romano que toma conta de 100 pessoas, 100 soldados. É como se fosse um comandante de tropa. Um centurião romano, ele toma conta de 100 homens, por isso que centurião vem de 100. Então é uma posição aqui de autoridade, de chefe do exército, de um dos chefes, comandantes do exército, né? Então fala aqui, ó, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, olha só, pessoal, um centurião, um oficial ali, né? Toma conta de 100 pessoas, de um país que está dominando sobre o outro, reconhece Jesus uma autoridade, um mestre, um profeta, e suplica e o chama de Senhor. Esse centurião aqui, ele acaba de fazer algo que nem os próprios judeus, por orgulho, estavam fazendo. Pelo contrário, né? Os fariseus e os escribas são cheios de questionar Jesus, com que autoridade ele faz isso, com que autoridade ele faz aquilo, né? Mas esse centurião, uma pessoa de fora, não era judeu, não era israelita, reconhecendo Jesus como o Messias, né, como Cristo, chamando-o de Senhor. Alisson, como assim reconhecendo ele como Cristo? Se ele acredita que Jesus tem a capacidade de curar, aliás, ele acabou de talvez presenciar ali Jesus curando o leproso, ele creu em Jesus como Jesus sendo alguém muito diferente, né? Então tá falando aqui, ó, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. E olha que legal, um centurião, ele se humilha, né? Ele chega diante de Jesus, chamando ele de Senhor, suplicando, por um servo dele. Isso é mais legal ainda, porque as pessoas dificilmente se importam com os servos delas, né? Que dirá um servo doente, que dirá um servo enfermo. Esse cara não, esse cara tinha amor no coração dele, pode ver que ele tinha preocupação com o servo dele, o servo doente, enfermo, e ele se humilha, né, diante de uma autoridade de um povo qual o país dele está dominando, suplica e o chama de Senhor. Meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado.
porque eu também sou um homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Ordeno a meu servo faz isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Gente, o servo desse centurião ele foi curado à distância. Ele foi curado mediante uma palavra de Jesus, mas por meio da fé desse centurião. E quando eu falo para vocês, né, orarem, se conversarem com o Pai e argumentarem com o Pai, esse centurião ele argumentou com Cristo. Perceba que Jesus fala assim: eu vou lá curá-lo. Ele fala: não, Senhor, não há necessidade, eu não sou digno de receber o Senhor embaixo do meu teto. E aqui está outro baita exemplo de humildade. Parece que Mateus é um livro que vem tratando a nossa humildade, né? Vem tratando o orgulho, a soberba, a arrogância e vem nos mostrando que o caminho é ser humilde, o caminho é se reconhecer quem você é, né? Esse centurião reconhece quem ele é. Ele não era digno de receber Jesus embaixo do teto dele. E ele argumenta com o Criador, com Cristo. Jesus, eu sou um homem de autoridade, eu tenho homens às minhas ordens. E quando eu falo para um ir, ele vai. Quando eu falo para o outro vir, ele vem. Porque eles respeitam o poder da minha palavra. Então, da mesma forma, eu acredito que se o Senhor apenas falar, se o Senhor apenas der uma ordem ao universo, o meu servo será curado. E Jesus se maravilha daquela fé, daquele centurião. E ele fala: nem no povo de Israel. Eu estou falando com um centurião romano, né, um pagão, entre aspas, um gentil, entre aspas. Esse pagão, esse gentil, esse centurião romano, ele me mostrou aqui uma fé que eu nunca vi no meio do meu povo, do meio do meu povo escolhido, que é Israel. E aí, Jesus complementa, né, que digo-vos que muitas pessoas virão do Oriente e do Ocidente. Nós estamos aonde? No Ocidente, Brasil, né, o continente americano é o Ocidente. Né, Israel está ali no meio, vamos dizer assim, e tem o Oriente, né? Jesus fala que vão vir pessoas do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino, quem são os herdeiros do reino? Oficialmente, os judeus. É o povo escolhido por Deus, né? Porém, os judeus, a princípio, não reconheceram o Messias, não aceitaram o Messias. Então, acabou que os últimos sendo os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos. Os judeus têm uma promessa que ainda vão reconhecer, que ainda vai dar tudo certo, mas eles ainda não reconhecem Jesus como sendo o Messias, o ungido prometido, né? Não a maioria dos judeus, né? Uma pequena parte já reconhece. E aí eu não vou entrar em questões de religião. Mas Jesus fala aqui, ó: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que ele quer dizer aqui? Que pessoas tidas como gentias, pagãos, ou seja, não são judeus, vão entrar no reino dos céus, vão se assentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, e tem pessoas que são israelitas, judeus, descendentes de Abraão, que vão ficar de fora. E aqui Jesus quebra, né, uma questão, ele mostra que o que veio apenas para os judeus, né, acabou se espalhando para todo mundo. Por isso que Deus fala para Abraão: benditos em ti serão todas as nações, Abraão. Porque teria esse momento, né, que os judeus não aceitariam e essa promessa ela seria estendida. Agora não é algo mais nacional, né, ou da descendência. É algo agora referente ao crer e ao não crer. Então, se você é brasileiro, argentino, europeu, japonês, chinês, não sei. Não importa mais. O que importa? Se você crê em Jesus, na obra que ele fez, né, reconhece, o aceita como Salvador, ou se você não crê. Não importa mais se você é judeu, se você não é judeu, se você é descendente de Abraão, se você não é. Não importa mais, porque essa promessa ela se estendeu. Ela saiu do povo eleito, do povo escolhido, para abranger agora toda a humanidade. A diferença é quem crê e quem não crê. E aí Jesus fala, né, tem judeu que vai ficar de fora, e tem ocidental que vai sentar do ladinho lá de Abraão. Vocês já imaginaram isso? Entretanto, continuando aqui, então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, um de seus discípulos, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, ela levantou-se e passou a servi-lo. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Perceba a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Com apenas uma palavra, ele expulsava os espíritos malignos que estavam ali possuindo as pessoas. Ele não fazia entrevista, não, tá? Ele não ficava dando ibope, não. Ele expulsava aqueles que não deveriam estar onde estão. De novo, né, os MST. Assim se cumpriu, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mais uma profecia então se cumpre, né, do profeta Isaías, que é muito anterior a Cristo. E o profeta Isaías profetizou a respeito que Jesus, que aconteceria isso com o ungido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças.
Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximou-se dele um escriba. Lá vem, hein? Lá vem, turma. Lá vem os entendidos, lá vem os fodásticos, lá vem os sabichões, lá vem os caras, ó, o escriba. Disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí Jesus fala para ele assim, Jesus lhe responde, cara, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Né? Ou seja, ele falou, cara, como que você vai me seguir? Eu não tenho nem para onde ir. As raposas têm seus covios, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu que sou o filho do homem, né? Eu não tenho onde repousar a minha cabeça. A resposta de Jesus para o escriba. Outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, Jesus, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos todos morrer, perecer. Mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse, turma? Quem é como Jesus? Quando ele chegou ao outro lado, né, a uma província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. E aqui tem uma primeira discrepância, se eu não me engano, em um dos evangelhos fala de 1, e em Mateus fala de 2. Tá? São coisas assim que não são relevantes, né, mas que destoam. Então, por exemplo, em Mateus fala que vieram 2, né, que do outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Interessantíssimo demais isso aqui, pessoal. Porque fala desses 2 endemoniados que viviam entre os sepulcros, eram extremamente agressivos, ninguém passava por aquele caminho, e quando Jesus pisa naquela terra, já ouve o grito deles, e uma pergunta, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Realmente não tem nada com o Filho de Deus. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? Ou seja, o diabo sabe que ele tem um tempo. O diabo sabe que ele tem um prazo. O diabo sabe que o tempo dele é contado. Que ele está em posse, mas ele não é dono. Ele não é criador, não é dono. Ele só está em posse. E essa posse é temporária. Essa posse tem prazo para acabar. Tanto que eles questionam Jesus. Vieste antes dos tempos nos atormentar? Não muito longe deles estava passando uma grande manada de porcos. Então, os demônios imploravam a ele. Engraçado, né? Os mesmos demônios, né, que tentaram Jesus no deserto, oferecendo para ele os reinos do mundo, agora imploram para que Jesus, né, ao expulsá-los, permitir que eles entrassem naquela manada de porcos. Estranho isso, né? Vocês percebem? Que a tentação lá, no pináculo do templo, mostrando todos os reinos do mundo, se você me adorar, prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. O mesmo reinado do maligno, né? O mesmo império do maligno, que faz essa proposta para Jesus, agora está aqui implorando para ele para onde que ele vai expulsá-los. Então os demônios imploravam a ele, se nos expulsas, permita-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse, ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar. E nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram. Foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade, pessoal, saiu ao encontro de Jesus. E assim que o viram, o adoraram. E assim que o viram, o aplaudiram. E assim que o viram, agradeceram muito por ele ter libertado aqueles 2 endemoniados que há anos vivia cativo, como malucos, agressivos, morando no meio de sepulcro. Agradeceram a ele por aquela libertação, reconheceram que ele era o Messias? Não. E assim que o viram, suplicaram-lhe, se retira dessa região. Gente, aqui está o ápice, tá? De Mateus capítulo 8. Essa passagem ela me impacta muito. Por quê? Porque aqui você percebe a insensibilidade das pessoas. Aqui você percebe onde está o coração das pessoas, tá? Por quê? Primeiro que não eram para estar criando porcos, tá? Se você for estudar a fundo, o porco naquela época era um alimento proibido aos judeus. Era proibido comer carne de porco na época. Era tido como um animal imundo. Não estava na dieta do judeu. Então quem produzia o porco, né, quem tinha manada de porco, era provavelmente para vender, onde pessoas consumiam mesmo assim, mesmo sem poder. Então já estava errado. O negócio, o modelo de negócio já estava errado, né? E talvez, tá? Isso não está na Bíblia, talvez foi por isso que Jesus permitiu que o diabo saísse daqueles 2 e entrasse na manada, e a manada se precipitou e morreu tudo no mar. Porém, preste atenção nessa parte,
que os que cuidavam dos porcos foi até a cidade, contou o que aconteceu, e inclusive contou o que aconteceu aos endemoniados. Era para aquela cidade reconhecer o Messias, chegar lá, glorificar ele, adorar ele, reconhecer ele, agradecer a ele por ter liberto aquelas duas pessoas que há tanto tempo estavam cativas, né, na mão do inimigo, e que se lasque os porcos, né, que se dane os porcos. Mas não. Sabe o que eles falam para Jesus? Suplicaram para Jesus, retira-te dessa região. Por quê? Porque Jesus dá prejuízo financeiro. Porque o olho dessas pessoas não está nos dois libertos, que viviam endemoniados e agora estão sãos. O olho dessas, ou no milagre que Jesus acaba de operar de libertação. O olho dessas pessoas está no fato de terem perdido uma manada de porcos. Está no medo do que Jesus faria com outras propriedades privadas. E aí? Aqui começa a mostrar quem são essas pessoas, né? Lamentavelmente. É isso, turma. Esse foi o capítulo 8 de Mateus. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã nós vamos falar do capítulo 9. Jesus perdoa e cura. Ou seja, Jesus continua curando e perdoando, né? Aqui Mateus 8, Jesus curou 3 pessoas, expulsou vários demônios, inclusive o demônio de Gadareno, né? Curou a sogra de Pedro, curou o servo do centurião, curou o leproso, expulsou demônios, curou um tanto de gente, acalmou a tempestade e o mar só com o poder da palavra. E agora livra essas duas vidas, né? E a cidade não reconhece, não enxerga o que ele fez. É isso, turma. Alguma coisa diferente de hoje? Eu acho que não, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você puder, compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreve no canal. Meu canal precisa ter pelo menos 50 inscritos para que me libere eu de fazer lives ao vivo, tá? Mesma coisa aqui, as redes sociais, eu preciso ter mais de 1000 inscritos para me liberar a live ao vivo, tá? Então me ajude aí nesse objetivo para que eu consiga trazer mais conteúdo para vocês, tá? E quando você compartilha esse vídeo, pode ser que ele sirva para ajudar alguma pessoa que esteja precisando. Né? Uma pessoa que às vezes está enferma, escuta uma palavra dessa, vai buscar a cura em Jesus. Uma pessoa que está oprimida com espíritos malignos, escuta uma palavra dessa, ele vai procurar a ajuda de Jesus. Jesus está disponível. Né? Ele está disponível para te ouvir. É só você dobrar os teus joelhos, baixar a tua cabeça e falar: Pai, eu preciso da tua ajuda, me ajuda. Com humildade, com sinceridade, tá, gente? Não adianta você querer falar bonito com Deus, com Jesus, não adianta você querer falar palavras bonitas, não adianta você querer esconder de Deus, porque Deus ele faz um scanner de você. Ele conhece teu corpo, tua mente, teu espírito, tua alma, ele conhece você antes de você nascer, ele conhece o que você vai fazer no futuro. Então não tem ninguém que conheça mais você do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo, então não adianta mentir ou esconder as coisas dele. Na hora que for falar com ele, fala abertamente, escrachado, que é teu pai. Deita no colo do teu pai, deita no ombro do teu pai e desabafa. E fala. Fala as coisas que você tem medo de falar. Nossa, Deus vai ficar bravo comigo se eu falar isso. Fala, meu amigo, ele já sabe, ele já leu. Antes de sair da tua boca, ele já leu o teu coração. Então fala, pede ajuda, pede cura, pede libertação, que ele está pronto para ajudar, igual ele esteve pronto para ajudar o centurião, que não fazia parte do povo escolhido, igual ele estava pronto para ajudar a sogra de Pedro, igual ele estava pronto para libertar os endemoniados, mesmo aquele povo não querendo que ele fizesse isso. Jesus está pronto para te atender. Ele quer. Lembra que o leproso perguntou para ele: Senhor, se o senhor quiser que eu seja limpo, ele falou: eu quero. Jesus está falando, né? Eu quero que você seja liberto, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja limpo. Eu quero. É só pedir, tá, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.